Campanhas eleitorais à parte, é com muito prazer que nós, aqui de Menorá na TV, recebemos o presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, única representante da comunidade judaica do Estado do Rio, para que ele possa, conversando conosco, fazer um balanço desses últimos 2 anos, que são os anos de mandato que ele trabalhou na Federação Israelita voluntariamente a favor de uma qualidade de vida melhor para todos nós. Você vai avaliar em casa se as colocações do Paulo Maltz te agradam ou não. Tudo bem com você, Paulo? É um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV. Prazer é meu, Ronaldo. É a segunda vez que eu venho aqui falar com você. A primeira, se você se lembra, eu era candidato ainda na época e agora, nas vésperas de deixar meu mandato, eu volto aqui para falar com você. Muito bom, o prazer é meu. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Paulo, eu gosto de começar as coisas pelo começo. Você tomou uma decisão na vida de servir a comunidade judaica na posição de presidente da Federação Israelita, voluntariamente, há alguns anos atrás. Há exatos 2 anos passados, você foi eleito. Eu quero saber, antes de mais nada, qual foi o teu sentimento durante a campanha eleitoral e como você se sentiu quando você recebeu o resultado de que você tinha realmente faturado aquelas eleições. Foi uma campanha difícil. Todos os prognósticos indicavam que nós não iríamos ganhar. Eu tinha a minha confiança pessoal, mas todos os prognósticos iam contra e a minha equipe também achava, uma certa dose de dados, que a campanha poderia não ter um final feliz. A eleição foi feita, as urnas se abriram e o resultado foi uma vitória bastante expressiva, bastante ampla, contrariando os prognósticos anteriores, mas ratificando, de certa forma, meu sentimento íntimo, de que era que você conversava aqui e acolá com as pessoas e tinha um certo... Uma sensação de sucesso. Exatamente. E foi a sensação de vitória é sempre boa. Não tem nada melhor do que você saber que você ganhou alguma coisa. Seja uma pequena lembrança, seja uma pequena vitória na sua vida que você tenha, seja numa eleição. Foi super gratificante. Eu me lembro daquele dia claramente. Era o bar mitzvah de um amigo nosso e todo mundo saiu correndo antes de encerrar a apuração para o bar mitzvah e eu ainda com a camiseta da campanha, minha mulher com camiseta de campanha e todos demais. Esperando o resultado, fechado o resultado, ligaram para a gente, não, vem para cá, vem para o bar mitzvah. Não, mas eu não estou adequado, minha mulher não está vestida, não estou vestido. E lá fomos nós, de roupa de campanha, do jeito que está, para o bar mitzvah. Foi uma festa grande e me lembro muito bem, Ronaldo, você foi o primeiro de todos os ex-presidentes e líderes comunitários a me ligar. Você estava fora do Brasil, se não me engano, na Polônia ou em algum outro... Não, eu te liguei da República Tcheca. Não errei por pouco. A vizinha. Exatamente. Você me ligou de fora para me dar os parabéns naquela oportunidade, foi uma satisfação grande. E comemoramos no bar mitzvah a vitória e tudo mais. E passado esse primeiro momento de euforia, começam no dia seguinte já a acontecer as questões comunitárias que necessitam de imediata ação e os pequenos problemas e as grandes atuações e grandes eventos que acontecem. Eu costumo, quando me olho no espelho, me lembrar de que eu era um adolescente e um jovem adulto e virei homem presidindo a Federação Israelita. As questões que eu tive que enfrentar me fizeram me transformar num homem com ideologia, com ideias, com pensamentos e pronto para agir em determinado sentido em certas direções. Você já chegou à federação com mais de 50 anos de idade. Eu cheguei com menos de 40, cheguei com 34. É uma diferença. Como é que você se sentiu em termos humanos depois desses 2 anos, ao passar de tudo que você vivenciou? Como é que você se sente nesse momento? São 2 as sensações. Uma do dever cumprido. Entendo que realmente eu fiz o melhor que eu pude, dei o melhor de mim, a minha equipe deu o melhor da minha equipe, agradeço a ela por tudo que ela fez e eu acho que a gente tem a sensação do dever cumprido. Isso é gratificante. Pessoalmente, como ser humano,
é uma diferença gritante. Você vivencia tantos problemas, tantas questões comunitárias, tem uma vitória aqui, uma derrota acolá, uma crítica construtiva aqui, uma crítica negativa, destrutiva acolá. Você tem que lidar com tudo, não só com o público interno, mas também com o público externo. Sinto que no final desse mandato, que agora, da coisa de 15 dias, realmente vai se expirar, que é uma vitória, é uma satisfação, não há que se falar em qualquer momento em arrependimento, essa palavra não existe. A gente começamos o trabalho porque quisemos fazer o trabalho, não fizemos o trabalho por vaidade ou o que quer que seja, porque achávamos que nós éramos, na oportunidade, o melhor grupo para fazer o melhor trabalho do que o grupo com quem a gente estava concorrendo. Acho que fizemos. Se não foi o melhor para todos, foi o que de melhor nós podíamos fazer para todos. Então eu acho que a sensação é boa, a sensação do dever cumprido, repito, é excelente e me sinto uma pessoa mais completa, muito mais completa. Sou capaz de entender um próximo com muito mais condescendência, entender que as pessoas têm dificuldades, entender o que não tem dificuldade, entender o que é dirigir uma instituição, a falta de recursos da comunidade. São tantas as questões que fica até difícil enumerá-las, mas me sinto uma pessoa mais completa e melhor. Quando a gente opera um espectro com a largueza que tem a comunidade judaica, que no sentido político vai da extrema esquerda até a extrema direita, no sentido religioso vai da extrema reforma até a extrema ortodoxia, no sentido clubístico vai da extrema produção de atletas até a inércia, ou seja, você tem um conjunto de tantas variantes dentro da comunidade judaica que existem aspectos da sua atividade que você não consegue fazer com que aquilo vá melhor. E, por outro lado, existem outros que você rema de braçada ou nada de braçada. A coisa vai bem, você consegue impor o teu ritmo e você se sente realizado com aquele trabalho específico num determinado aspecto, numa vertente qualquer da comunidade. O que é que você gostaria de ter feito que você não conseguiu? E o que é que você gostaria de ter feito que você conseguiu? Bom, o espectro é enorme. Essa pergunta comporta uma resposta que realmente vai durar bastante tempo. Mas vamos aproveitar o tempo e tentar resumir isto. Uma coisa eu tenho que deixar claro. Realmente a questão da ideologia comunitária é um problema sério. Nós temos pessoas que vão da extrema esquerda à extrema direita e o debate público que essas pessoas travam preocupa. Porque essas pessoas vão para as mídias sociais e realmente travam um debate que eu reputo que não é o mais saudável. Esse debate poderia estar sendo travado de uma forma mais saudável. Há acusações de lado a lado, de parte a parte, que eu acho que a comunidade não merece esse tipo de diálogo que é travado nas redes sociais. Isto é uma coisa com a qual eu convivi. Eu não participei porque eu realmente não entrava nesse debate para que o órgão máximo da comunidade não participasse deste nível de debate, mas eu acho que é algo a ser combatido. As pessoas têm que ter consciência de que as mídias sociais elas são abertas e às vezes os problemas internos da comunidade não merecem ser tratados de certa forma, até levianamente, como são tratados nas mídias sociais. Fala-se de tudo, de lado a lado. Acho que isso deve ter certa cautela. Agora, entendo que a questão da representação ela foi muito bem feita. Eu achei que fizemos um trabalho excelente, conseguimos fazer com que o Rio de Janeiro, por ocasião das Olimpíadas, tivesse o maior evento mundial de uma comunidade judaica, que foi o reconhecimento público mundial pelo Comitê Olímpico Internacional, por todas as organizações olímpicas, do atentado contra os atletas israelenses em Munique. Isso, para mim, foi o máximo, o top que a gente pode dizer numa questão de atuação da comunidade judaica do Rio de Janeiro, em conjunto, certamente, com outras instituições e com outras comunidades, inclusive com o próprio COI, com o COB, com várias outras instituições, que para mim foi realmente muito bom. Esse tipo de relacionamento público e essa representação foi muito boa.
Nós travamos um diálogo interreligioso bastante profícuo, no meu modo de ver. Conseguimos uma cadeira no Conselho Estadual de Direitos Humanos, que é uma eleição também direta, na qual todas as instituições votam, e conseguimos com que a Federação Israelita seja representada neste Conselho Estadual, e isso é muito importante. Nunca antes a Federação teve assento nesse conselho. É importante porque se fazer representar em todas as oportunidades, em todos os órgãos, sejam eles quais forem, em que instância for, ter sempre alguém da comunidade judaica falando acerca do que é ser judeu, como é ser judeu, e fazendo de qualquer forma a diplomacia pública, que é muito interessante. Então, Paulo, entendi o que você considera o teu maior feito e quero compreender aquilo que você gostaria de ter feito e não conseguiu, porque todos nós sempre deixamos de fazer alguma coisa que era importante para nós, que tinha a ver com o nosso programa e que a gente não conseguiu. Eu deixei de fazer muitas coisas, não foram poucas. As demandas comunitárias são muito grandes. Eu queria ter ajudado mais os mais necessitados, as pessoas carentes da nossa comunidade. Infelizmente, falta recursos e faltam condições para isso. Mas eu queria muito ter feito isso. Ajudado o lar de idosos a receber mais idosos, ajudado as crianças carentes a estarem em escola judaica. Isso é uma frustração que a gente tem. Eu queria ter ajudado mais os clubes para que tivesse mais frequência judaica, mais programação judaica para a nossa juventude, para o nosso jovem, tudo isso. São coisas que são difíceis de realizar. A concorrência com as instituições externas, com praia e outras coisas mais, é muito grande. Mas essa frustração, ela é grande. Ô Paulo, todos nós que passamos pela presidência da Federação Israelita, nós criamos conceitos sobre o que nós vivemos. E começamos a entender da nossa maneira como nos comportar com a instituição A, com a instituição B, como receber a crítica de um ex-presidente, como aceitar a dificuldade de caixa que a federação tem, ou seja, tudo isso que você viveu, você tirou conclusões que vão nortear a partir de agora os teus pronunciamentos e o teu pensamento a respeito do que acontece na Federação Israelita. Eu tenho uma questão que eu aprendi na federação e que foi se deteriorando ao longo do tempo e até hoje, na minha avaliação, não se consertou, que é o fato de que a federação é uma instituição única, é uma instituição independente, é uma instituição absolutamente individualizada e individualista em função disso, e na minha concepção ela não pode, não deve e jamais poderia ter se atrelado a um conjunto de outras instituições num espaço físico. Eu estou falando da sede, que eu sempre reclamo que é uma sede misturada com outras instituições e que até hoje esse problema não foi sanado. Qual é o teu pensamento a respeito disso? Independente, se você eventualmente concorda comigo muito bem, se não concorda, também não tem problema nenhum, porque é o teu pensamento e é dentro da tua vivência. Eu queria só entender como é que você vê essa questão. A questão passa por duas vertentes, a meu ver. A primeira e a mais importante delas é a questão econômico-financeira. Uma sede própria demanda um dispêndio de dinheiro muito grande na sua aquisição. Uma locação de uma sede própria vai ocasionar certo dispêndio também, e inerente à locação, condomínio, coisas do gênero, e ainda a questão da segurança, que por mais que a gente tenha aqui na federação ter portas abertas para receber todos da comunidade, os tempos de hoje, diferentemente, acredito, dos tempos em que você foi presidente, a questão de terrorismo internacional, a questão de segurança mesmo da própria instituição e da integridade das pessoas que lá trabalham e da comunidade judaica como um todo, demandam uma preocupação com segurança. Numa sede própria, na frente da rua, esta segurança teria um ônus grande. Numa sede própria, num prédio de salas ou comercial que seja, já nem tanto, mas ainda assim, todo esse custo caberia unicamente à Federação Israelita. Essa é a principal questão, que é a econômica. Tem uma questão de que aonde nós estamos hoje, que a sede pertence ao governo do Estado de Israel, nós lá dividimos
uma espécie de condomínio com outras instituições da comunidade judaica, mas acredito que, ainda que seja compartilhada, a federação ter a maior parte, ela é independente, ela tem suas portas abertas para quem ela quiser receber, não há restrição, a não ser a da própria segurança, que eu reputo importantíssima e não abriria a mão dela, mas eu acho que ela consegue receber ali mesmo, naquele espaço, mesmo com outras instituições funcionando lá que não absolutamente impedem que o seu funcionamento normal, elas são muito discretas no seu funcionamento. Quem mais efetivamente faz alguma coisa lá e movimenta o espaço é a própria federação. O espaço do consulado está lá, é reservado ao o consulado de Israel, em razão da propriedade ser do Estado de Israel, mas há nesta relação um entendimento de que cada um tem o seu espaço, um não ocupa o espaço do outro, e há uma convivência harmônica e até o momento não teve nenhum tipo de problema. Estamos encerrando então o primeiro bloco de Menorá na TV com o presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Maltz, que está prestes a encerrar o seu mandato, dando posse ao próximo presidente que acaba de vencer as últimas eleições da Federação, Harry Rosenberg. Já voltamos, não saia daí, porque estamos conversando com Paulo Maltz e ele vai nos trazer mais informações sobre como funciona a Federação Israelita e como funciona a cabeça dele em função da presidência que ele exerceu nos últimos 2 anos. Estamos de volta com Paulo Maltz, o presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, que faz um balanço dos seus 2 anos de gestão que estão prestes a se encerrar nesse momento. Ô Paulo, cada um de nós tem um comportamento determinado. Uns são mais obsessivos, outros são mais tranquilos, uns conseguem olhar para diversos problemas ao mesmo tempo e tratar de todos sempre com a mesma intensidade, outros se atrapalham com um problema que vem maior e se enrolam. Como é que você, no final das contas, tratou com a sua família, com o seu trabalho, que você é um profissional liberal, quase que um artesão da advocacia trabalhista, cada um de nós, advogados, no exercício dessa profissão, tem que trabalhar praticamente com a cabeça e com os braços, pessoalmente. Como é que você dividiu o teu tempo e como é que você atacou os problemas da Federação Israelita? Primeiramente, é necessário ter uma equipe para dirigir a federação. Não queira você achar que você sozinho vai conseguir resolver todos os problemas e não delegar. Então, eu tinha uma equipe, usei a equipe e tive a ajuda dessa equipe, na medida em que eu a usava, para auxiliar em várias etapas desse trabalho. Eu instituí uma rotina de chegar cedo no escritório. Escritório profissional. Meu escritório profissional, chegar cedo, verificar as pendências, os e-mails e tudo mais, resolver as questões administrativas do escritório. A parte da manhã eu dedicava toda a minha atividade profissional, porque você sabe que a advocacia trabalhista demanda muitas audiências. E sempre na parte da manhã começam cedo. 90% delas na parte da manhã. Resolvida a questão da parte da manhã, ao retornar para o escritório, me dedicava a resolver questões da federação. Isso, obviamente, sem abdicar de, durante a parte da manhã, via mídias sociais, e-mails, WhatsApp e tudo mais, porque com tablet, com telefone celular, você está alcançável e resolve quase que a maioria dos problemas. Então, você estava ali plugado o dia inteiro, 24 horas por dia, resolvendo questões, falando com pessoas, telefonando, respondendo, emitindo, determinando obrigações a fazer. Tem o staff da própria federação que ajuda, que é o staff profissional, a secretaria, o cadastro, a tesouraria e os serviços de mensageiros, né? Então, quer dizer, usando isso tudo bem manejado, a gente lidava com isso tudo. E a família, infelizmente, ficou prejudicada, mas a parte da noite, quando chegava em casa, dedicava à família. Houve uma combinação prévia quando eu resolvi me candidatar com a família, a quem eu agradeço já de plano a paciência com que teve comigo, a minha esposa Raquel, meus filhos Rony e Bernardo, só para constar, foram todos eles 100%.
entenderam que era a minha vontade, que não só era a minha vontade, como era uma missão que eu me propus a cumprir, e ajudaram na medida do possível. E a minha esposa fez um trato muito simples comigo. Irei a todos os eventos que eu achar que eu quero ir e todos aqueles eventos que você disser, neste você tem que ir. Nos demais eu abdico de ir porque eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, de outras coisas mais, e ela trabalha também, me ajuda no escritório. Então, é mais um ponto de encontro que eu tive com a minha própria esposa, porque ao me ajudar no escritório, a gente se encontrava aqui e acolá durante o dia, nos intervalos que dessem, e deu para levar sem qualquer estresse. Confesso a você, sem qualquer estresse por causa de tempo. Eu tenho uma máxima que diz, aquele que tem tempo não vai resolver o seu problema. Procure sempre aquele que diz que não tem tempo, porque esse sim vai arrumar uma forma de fazer alguma coisa para te ajudar. Ô Paulo, qual foi o pior momento desses 2 anos que você passou na federação? Eu digo pior momento em termos de algum problema que cresceu na tua frente e você teve dúvida de como resolver. Eu vou dizer para você, foi até recente. Como você sabe, nós da federação recebemos todos os candidatos a prefeitos da cidade do Rio de Janeiro. Todos, sem exceção. Mas, com relação a um deles, nós tivemos uma certa hesitação. E a minha hesitação de aceitar recebê-lo, depois recusar a recebê-lo e depois voltar a recebê-lo, foi um momento muito ruim, foi um momento de grande estresse. Você se sentiu tendo agido não adequadamente? Isso? Com certeza. E é normal, eu fui levado a tomar uma decisão por uma maioria que naquela ocasião me convenceu de que aquela era a melhor decisão e eu deveria ter usado o meu bom senso e o meu poder de presidente e decidido que não ia fazer daquela forma e seguido naquela linha que eu sempre achei a correta. Cedi, me arrependo, mas consegui corrigir e acabamos no final ouvindo realmente todos os candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Esse foi um momento ruim, porque gerou muito estresse com toda a equipe, com toda a minha diretoria. A solidão do poder exige decisões discricionárias dentro do sistema democrático muitas vezes. Ou seja, a responsabilidade é sua, sempre será. Então o martelo tem que estar sempre na sua mão e você entendeu isso a tempo. Você soube disso num tempo, esqueceu durante esse episódio, se lembrou rapidamente e conseguiu consertar. Agora, o curioso é que eu conversei com vários membros do seu grupo e ninguém se responsabilizava nesse aspecto por nenhuma das confusões. Eu não fui, eu não fiz nada, eu estava fora, eu não vi, eu não sei, e eu ficava olhando para a cara dos caras e dizendo assim, porra, que beleza, hein? Bônus para todo mundo, ônus só para o otário do presidente que está sentado lá na cadeira de presidente, e é por isso que eu digo, a decisão tem que ser do presidente. A solidão do poder é isso mesmo, não tem jeito. Na hora que você erra, não tem dono, o erro é do presidente. Na hora que você acerta, os louros é da equipe. Filho feio não tem pai. É mais ou menos por aí, você tem razão. Se você se recorda, naquela oportunidade, para formar a minha convicção, quer dizer, ter mais certeza do que eu já tinha, eu cheguei a ligar para várias pessoas e ouvir opiniões. Você foi um deles. Mas a opinião que eu te dei, você seguiu depois. A opinião que você me deu foi a que eu voltei atrás. Exatamente. Foi a que eu usei para também voltar atrás e seguir, exatamente. Porque não existe, você não ouvir as pessoas. E você sabe disso e eu também sei. Você pode não concordar com as pessoas, você tem direito de dizer isso. Com certeza, com certeza. Pronto. Eu não queria. Não queria, não é você que manda aqui. Eu fui eleito para isso. É essa a história. Mas você acabou bem. No final, deu certo. Graças a Deus. Porque eu também liguei para o candidato. Além de ter ligado para você ou de ter conversado com você. E disse, você espera, porque não só eu sou solidário a você, como muitas outras pessoas, e a coisa não vai ficar desse jeito, porque não pode ficar. Enfim, foi por aí. A solução foi melhor. O mérito é seu, de ter ouvido todos os candidatos, inclusive aqueles que você eventualmente, pessoalmente, não gostaria de ouvir. Mas como presidente e como comunidade, nós temos que ouvir a todo mundo. Porque depois nós não podemos reclamar de preconceito contra nós se a gente tem preconceito contra os outros. Não é por aí? Lógico, exatamente. Essa é a questão básica.
Paulo, a comunicação da federação com a comunidade, ela sofreu, provavelmente também por falta de recursos financeiros. Vocês conseguiram vender um imóvel que era próprio da federação, que ninguém usava aparentemente, eu não me lembro exatamente qual era a história, você vai explicar para a gente. E eu gostaria realmente de saber como é que foi para você ter que tomar a decisão de tirar do ar um programa de televisão com 30 anos de duração. Voltando àquela história, a decisão é sempre do presidente e ela é isolada e solitária. Realmente, ao assumirmos a federação, nós tínhamos um caixa relativamente confortável, todavia a receita era decrescente. Ou seja, prazo para o dinheiro terminar. Exatamente. E esse caixa ele foi gerado em razão da venda de um outro imóvel há tempos atrás, antes de eu ingressar como presidente, e que sobrou uma certa verba. Mas a receita era decrescente. O programa de televisão da comunidade era o que demais gastava dinheiro ali. O custo era muito alto, porque o aluguel, e você sabe muito bem, Ronaldo, você tem essa experiência pessoal, o aluguel de tempo na rede aberta de televisão é muito caro, muito custoso. Fora isso, demandava uma equipe para elaborar o programa, editar o programa, tudo tinha seus custos paralelos. Chegou num determinado momento em que ou a gente mantinha o programa ou mantinha a federação em todas as outras suas atividades. A decisão foi dura, mas teve que ser tomada, porque a gente sabe que a comunidade ficou ressentida disso, mas não tinha a questão, entrega-se os anéis, mas segura-se os dedos. Foi uma decisão dura que foi tomada. Foi tomada não só esta decisão, mas foi tomada a decisão de cortar outros custos. Tivemos que dispensar pessoas, quer porque o programa acabou e eram pessoas ociosas, quer porque eu entendi que tinham pessoas ociosas, que tinham outras que poderiam assumir encargos das que lá estavam. Então fizemos uma reorganização administrativa, reduzimos em muito o custo de manutenção da própria federação, conseguimos por doação um parque de informática 0 quilômetro, recebemos de doação 5, 6 computadores, mais impressoras e tudo mais, foi doado por uma pessoa que quis fazer isso. Não quer se identificar, mas doou com todo o prazer do mundo. Aliás, o doador que não se identifica é o mais sagrado. E a partir daí passamos a olhar a federação pelo enfoque da receita para equacionar com as despesas. Conseguimos fazer com que a nossa principal fonte de renda, que era o Carnê Rai, que estava decrescente na arrecadação, passasse a ser crescente a arrecadação, trouxemos vários novos contribuintes, conseguimos colocar anúncios no nosso, passamos a utilizar as redes sociais como forma de comunicação geral, Facebook, nosso site, YouTube e tudo mais, e a partir da utilização dessas mídias sociais e a grande afluência e penetração que essas mídias sociais conseguem ter, conseguimos alguns também anunciantes, nos quais eu até me incluí pessoalmente, profissionalmente, e passamos a gerar receita que desse para manter a federação com um certo conforto. Num determinado momento, descobri que a federação tinha um imóvel. Fato esse ignorado durante até uma gestão minha como vice-presidente anteriormente, que eu não sabia, o imóvel estava desocupado, gerando encargos de pagamento de IPTU e de taxa condominial e 0 de receita, e estava literalmente detonado, estava muito, muito ruim. Fomos ver o imóvel, pedimos a avaliação do imóvel e começamos a batalha para a venda desse imóvel. Porque não é simples, o Estatuto da Federação engessa o presidente, eu não posso simplesmente botar um patrimônio à venda. Tivemos que fazer 3 sessões do Conselho Deliberativo, obter maioria absoluta em todas essas 3 sessões, tivemos que ter quórum, o quórum qualificado. Depois do quórum qualificado, a maioria absoluta. Foi uma batalha campal, que eu agradeço inclusive a presidência do próprio Conselho, que junto conosco ajudou muito nessa batalha. Conseguimos autorização e conseguimos vender, graças a Deus, muito bem o imóvel. O dinheiro fruto dessa venda do imóvel, não pense a comunidade que foi utilizado ou pode ser utilizado por quem quer que seja ou que esteja na sua presidência. É um dinheiro carimbado e tem regras para sua utilização. O dinheiro está lá, está rendendo na melhor taxa possível para esse tipo de aplicação, que é um dinheiro
institucional e comunitário, tem que ter toda a segurança, o patrimônio não é nosso, o patrimônio é da comunidade, então ele está aplicado, e a regra, só para esclarecer aqui os espectadores, é que a federação tem que ter, no mínimo, 6 meses de superávit fiscal para poder usar até 5% do patrimônio e os juros que, porventura, decorra desse investimento ao mês. Para isso, ela tem que ter, comprovadamente, pelo menos 6 meses de superávit fiscal. Senão, ela não pode sequer tocar no dinheiro. Então, esse dinheiro não foi usado, mesmo eu atingindo a meta. Tive, a partir da venda, até mais de 6 meses, até hoje eu estou com superávit fiscal, estou entregando a federação com superávit fiscal. Tive a oportunidade, quer dizer, teria a oportunidade de usar, não usei, o dinheiro continua aplicado e reinvestido a cada tempo todos os juros. E a partir dessa solução da questão financeira da federação, certamente a próxima gestão da federação, a próxima presidente, a próxima direção, poderá decidir se quer retornar ao programa de televisão agora com mais conforto, discutindo valores, discutindo patrocínios e tudo mais, e voltar eventualmente à rede fechada, dos canais fechados, ou à própria rede aberta de televisão, mas já com um certo conforto, sabendo que tem um valor, porque a federação não está aqui para visar lucro, mas eu tenho aqui uma ideia própria, e se o tempo permitir, como é que deve ser usado esse dinheiro comunitário. Nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Paulo Maltz, ele que é o presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, em final de mandato. Não saia daí, já voltamos, e ele vai nos explicar como é a relação da Federação Israelita com o Estado de Israel e também a relação da Federação Israelita com o caixa que ele e o grupo dele conseguiram produzir para que a federação tivesse mais conforto financeiro. Já voltamos com Paulo Maltz, não saia daí. De volta com Paulo Maltz, eu quero perguntar a você, e muita gente confunde pelo aspecto do coração, o amor que nós temos por Israel, pela terra de Israel, pelo Estado de Israel, nós judeus do mundo inteiro. Muita gente confunde o fato de que a Federação Israelita, que não é a Federação Israelense, ela é sim uma federação local das instituições cariocas e do Estado do Rio de Janeiro. Muita gente imagina que essa federação é o maior dos baluartes na defesa do Estado de Israel e do governo de Israel. Eu quero perguntar a você como você se situou como presidente da Federação Israelita e não israelense, quando você sente que o Estado de Israel precisa se defender e muitas vezes não o faz e sobrecarrega a Federação de Judeus com essa tarefa. De um lado nós temos o Estado de Israel com o seu governo, de outro lado nós temos a Federação do Estado do Rio de Janeiro com a sua representatividade da comunidade judaica do Estado do Rio de Janeiro. Não há possível haver confusão nesse aspecto. Quer dizer, muitas pessoas confundem, mas eu entendo no meu raciocínio lógico de que esta possibilidade, para mim, não existe. Defendo o Estado de Israel com a minha vida, se necessário. Não tenho a menor dúvida disso. Como judeu sionista, como judeu que ama o Estado de Israel, como judeu que ama as suas tradições, eu vou defender com a minha vida, se necessário. Mas nós temos que levar em conta que a Federação do Estado do Rio de Janeiro, ela foi criada para defender a comunidade judaica do Estado do Rio de Janeiro. Logo, como presidente da federação, procurei representar os judeus e as instituições judaicas do Estado do Rio de Janeiro, e não o Estado de Israel, a quem não me cabe representar. O Estado de Israel tem uma embaixada em Brasília, tem um consulado honorário no Rio de Janeiro, tem consulado profissional em São Paulo e outros honorários, se não me engano, em Minas ou em Porto Alegre, que seja, não importa. Tem as suas representações políticas e institucionais do Estado de Israel. A eles cabe a defesa do Estado de Israel sob qualquer circunstância. Não entendo que, mesmo não cabendo à federação essa defesa, em última instância, a federação pode, em certas circunstâncias, até deve fazer a defesa do Estado de Israel quando entender que a comunidade do
Estado do Rio de Janeiro, corre perigo face aos vários ataques, muitos transfigurados de antissemitismo para anti-israelismo, e aí você tem que defender, porque você usar o anti-israelismo como forma de ser antissemita vai fazer com que a federação possa enxergar isso e fazer a defesa do Estado de Israel, na medida em que esta agressão ao Estado, na realidade, trata-se de um ato antissemita. E aí afeta a todos, não posso me omitir de forma alguma. Como é que você sentiu a Justiça do Rio de Janeiro com relação a casos de antissemitismo que a Federação Israelita propôs ações? Os juízes estão mais antenados com o problema? Todos estão antenados em todo. Não há como alguém dizer que não está antenado no que está acontecendo no Oriente Médio, não está antenado com relação à questão Israel-Palestina e toda essa problemática do Oriente Médio. Não há quem possa dizer isso, quem possa dizer que não sabe disso. Nós tivemos um único processo efetivamente ajuizado criminalmente, que teve uma liminar deferida por um juiz, que foi a proibição do livro Mein Kampf, a proibição de edição e de circulação do livro Mein Kampf no estado do Rio de Janeiro. Essa decisão quer dizer, a medida foi tomada a rigor, vamos ser honestos, por um advogado que sequer fazia parte do jurídico da Federação Israelita, foi o Dr. Harry Berger e seu escritório, a quem nós agradecemos. Eles tomaram a iniciativa de vontade própria, não foi nem a nosso pedido, e a partir da questão ajuizada e a causa andando, a federação entrou como amicus curiae e foi com ele até o juiz para despachar o processo e obtivemos uma liminar com essa proibição. Foi a vitória, judicialmente falando, no Rio de Janeiro, que eu me lembre, a última. Pedidos de abertura de inquéritos em delegacias por prática de atos antissemitas foram igualmente praticados, não chegaram ainda ao judiciário. Parece que a gente não está atuando, porque às vezes demora. Não é rapidamente que você tem que tomar uma atitude ou uma ação que pode representar até estragar toda uma questão que você possa ter como boa por uma atitude intempestiva sem pensar. Cada ação que você toma, ela te oferece aplausos ou vaias. Isso é do ser humano. Você chega ao final do seu mandato e vai à rua. Você anda no calçadão, você vai ao fórum, você conversa nos restaurantes que você almoça e janta com as pessoas que você conhece. Como é que você está vendo, sentindo, observando o comportamento dos judeus por quem você trabalhou durante 2 anos voluntariamente, quando você chega ao fim do seu mandato, em relação ao que você fez, ao que eles sentiram que você fez, ao que eles foram informados do que você fez? Confesso a você que nesses últimos dias tem sido bastante difícil, né? Porque você sabe que está acabando, você sabe que a partir de pouco tempo lá na frente você não vai ser mais o presidente, e toda aquela aura natural do cargo, toda aquela reverência natural que o cargo atrai, você vai deixar de ter. A sua visibilidade vai passar assim como um raio, vapt-vupt. Não tenho a menor dúvida disso. Me preparei para isso. Teve as festas de Yom Kippur agora, coincidiram com o término do mandato, e eu fui a 3 sinagogas, basicamente, e é amplamente gratificante as pessoas vir lhe cumprimentar e lhe agradecer pelo trabalho realizado. Isso me dá um certo conforto e até a certeza de que eu acertei mais do que errei. Eu não acertei 100%. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que acertou 100% de tudo que tentou fazer de bom. A intenção sempre é a melhor, é a de acertar. Mas eu tenho a certeza que eu acertei mais do que errei. Como é que você lidou, durante esses 2 anos, com as forças mais agressivas querendo fazer e as forças mais conservadoras querendo manter um status anterior de não ação, de quase inação, dentro do teu grupo? Lá na tua patota tinha gente que queria fazer rapidamente e gente que queria pensar antes de fazer.
Quero deixar claro, e aqui um agradecimento, à presidência do Conselho e ao Conselho Deliberativo na minha gestão. Eu não sei se eu posso falar de todos os conselhos, de todas as gestões, mas pelo menos daquelas que eu pessoalmente participei e vi, o nosso conselho, o conselho durante a minha gestão foi de longe o mais atuante, o que mais se propôs a fazer e efetivamente fez. De certa forma, até dividindo comigo muitas das ações e das atitudes, até dando margem a pensamento de que o Conselho faz mais do que o próprio Executivo. Não, nós resolvemos dividir atribuições e dividimos as atribuições e esse Conselho trabalhou. Como as pessoas não estavam acostumadas a ver um Conselho trabalhar e botar a mão na massa, acharam estranho e acharam que eles estavam fazendo mais do que deviam fazer. Não, estavam fazendo o papel que eu entendo que o Conselho sempre deveria ter feito, e eles fizeram. Então, agradeço imensamente esse conselho que só valorizou a minha gestão. Sempre num grupo tem aquele mais ansioso, que normalmente é o mais jovem, são os mais jovens, os que estão ali querendo resultado rápido. E aqueles que já viveram a vida e sabem que as coisas não se resolvem tão rapidamente como é. Tem horas para tudo. Eu acho que todos queriam sempre fazer alguma coisa. Não houve aqueles que deixam, desse estado, deixa passar, deixa o tempo passar, acabar o nosso mandato, concluir e tudo mais. Tanto é verdade que a diretoria praticamente permaneceu a mesma, só vai mudar, basicamente, vai mudar o presidente, que sou eu que estou saindo. Os meus dois vices, um virou presidente, o outro continua vice, e entraram outros dois vices, um que já estava no conselho trabalhando e o outro que já era da diretoria. Então, basicamente, não existia esse pensamento, eu refuto essa ideia. Lógico que o timing era diferente. Eu tenho um timing, tinha e tenho um timing diferente. Eu prefiro pensar um pouco antes de tomar. Tem medidas que exigem tomada de decisão imediata, como a que eu tomei ainda hoje, desde as 7 horas da manhã, trabalhando em cima de um problema do partido político, que soltou uma nota amplamente agressiva ao Shimon Peres. Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada de imediato, e foi tomada de imediato. Antes da hora do almoço, nós já estávamos com a nossa nota na rua, repudiando aquela atitude. Então, isso não tenha dúvida que as decisões... Outras decisões que não têm a mesma emergência, eu prefiro parar para pensar e analisar, para não praticar erros desnecessários em razão da rapidez. Então, diante dessa situação, tem que coordenar. Segura a tua barra aí, a gente vai fazer, mas não no seu tempo. Eu não estou no seu tempo, eu não uso um WhatsApp com a mesma velocidade que você. Então, se você quer respostas imediatas, vai procurar outro grupo. Aqui a resposta é dada no seu devido tempo. Eu tenho outro tempo. Meu timing não é exatamente o mesmo, mas você acaba conciliando. Paulo, nós chegamos ao final, infelizmente, do Menorá na TV com a tua participação. E nós queremos oferecer a você as câmeras e os nossos microfones para que você faça suas rápidas considerações finais e se despeça dos seus eleitores, dos seus liderados e da sua diretoria, dos nossos telespectadores e de todos nós que aplaudimos e, de uma certa maneira, aproveitamos do seu trabalho voluntário. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a toda a comunidade judaica do Rio de Janeiro pelo apoio, pelo carinho, por tudo que vocês representam. Realmente foi um prazer para mim poder ser presidente dessa comunidade, poder representá-los, seja onde for. Agradeço a todos os integrantes da comunidade judaica. Quero fazer especial agradecimento à minha diretoria. Posso aqui, eventualmente, fugir algum nome, mas eu espero que eu lembre de todos. Se eu esquecer de algum, por favor, me perdoe. Quero agradecer ao meu vice-presidente, o Harry Rosenberg, e a minha outra vice-presidente, a Evelyn Milstein. Quero agradecer ao Renato, meu diretor, Renato Cohen, meu diretor de comunicação. Quero agradecer ao André Pines, que foi meu secretário-geral, incansável na ajuda da solução financeira da comunidade. Quero agradecer ao meu ex-tesoureiro, o Alberto Rabinovich. Quero agradecer ao meu atual tesoureiro, que foi eleito presidente do Lies, Daniel Schwarzwald, que também teve que cuidar ali do dia a dia das finanças da federação. Quero agradecer a outros diretores que talvez não tivessem atuado tão diretamente, mas que deram o seu apoio. Se eu esqueci algum, por favor, me perdoe. Quero agradecer em especial atenção o Arnon Bevelmovitz, que foi meu diretor institucional, ele que coordenou toda essa questão da audição dos candidatos, entre outras coisas, levou grupos para Israel, realmente nos representou, é muito querido, é um orgulho ter feito com que ele nos ajudasse na federação, ele até então não tinha esse trabalho comunitário.
Se eu esqueci alguém, eu peço mil perdões, mas eu estou agradecendo a todos de coração. Não posso deixar de mencionar o Conselho, o Flávio Stanger, o Cláudio Goldenberg, que faziam parte da mesa do Conselho, a Regina Lopo também, o Serginer, que também fez parte do Conselho, que nos ajudaram muito esse Conselho todo. Agradeço a todos vocês, agradeço aos conselheiros, ao Conselho, e pode apostar que vai ficar um vazio, mas que a gente vai tentar preencher com outras atividades. Eu continuo na vida comunitária, tenho outras atribuições, que é a vice-presidência da CONIB, e tenho minhas pretensões pessoais, que agora eu vou com mais afinco correr atrás. Obrigado a todos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET, e também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir. Até lá!